Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei quando você vai ver isso. Bem-vindos a mais um Despertar Sem Edição. Estou aqui com o coração cheio para receber Mariana Rodrigues. Mari, obrigada pelo seu sim, bem-vinda. Oi, obrigada. Estou muito feliz, muito grata por esse convite. E bora ver o que tem para nós aqui. A Mari me perguntou se você tem roteiro. Não, não tem. A única pergunta que eu vou te fazer já de uma vez. Como é que foi esse despertar, Mari? Meu despertar. Uau, tantas camadas, né? Essa pergunta. Eu começar falando do começo, né? Parece o começo, que foi uma confusão, né? Tá Era, vendo, gente? Vocês não estão sozinhos. não é? Não tô sozinha. Na vida de Mari era o que pareciam crises de ansiedade e pânico e passar mal e começou desse lugar, né? Muitas emoções confusas, não tinha consciência de nada, nunca tinha ouvido despertar, né? Nunca tinha ouvido essa palavra, nem autoconhecimento, nem consciência. Tava ali afundada nas histórias do ego, né? Nas histórias da minha mente. E aí começou daí. E interessante que eu tava lembrando, antes da gente entrar, o quanto eu sempre me questionei muito, como se eu não aceitasse que eu era aquilo. Então, por exemplo, quando eu comecei a ter essas questões com ansiedade, pânico, então tinha um rótulo ali, né? Você está com isso e você precisa tomar um remédio, nada contra, né? Enfim. Eu tomei, inclusive, gente, tá tudo certo. É, tá tudo certo. Tinha esse rótulo ali e eu lembro que eu sempre fui muito assim, questionar, tipo, como assim? Será mesmo que eu preciso disso? E eu lembro que vinha um pensamento na minha mente que era assim, isso não nasceu comigo, então isso não é meu. Isso não pode ser quem eu sou, né? Então eu me lembrei o quanto eu não aceitava fácil um rótulo que era colocado, tipo, dizendo, ah, você tem isso. E isso sempre vai estar aí. E eu lembro que eu sempre tive esse questionamento de que será mesmo que isso sempre vai estar aqui? Será mesmo, né? Era uma indignação interna ali. Como assim? Eu senti muito você falando, né? Tipo, tem a verdade quando, né? A vozinha que Deus, em um curso milagre, só que a voz por Deus, que fica lá quietinha, mas ela tá lá e quando, é verdade. Tipo, você não é isso. É, Sinto só de pontuar, gente, não tem nada errado com o diagnóstico, com o remédio, com nada disso. Mas é a experiência que a gente está propondo é além. É isso. Não é negar aquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito no diagnóstico, se eu acredito no remédio, tá tudo bem. Mas quem eu sou? Aquela pergunta, né, Mari, que eu acho que é isso que você trouxe. Quem eu sou para além disso? Eu não posso ser só isso. É. Nossa, é exatamente isso. Não posso ser. Isso é grande demais para ser pequeno. Obrigada, É. Mari. E que profundo, né? Que é, porque é muito profundo. E quando a gente encontra essa pequena disponibilidade para questionar, a gente consegue enxergar uma saída amorosa ali. A gente só precisa encontrar esse lugarzinho que a gente se abre para tá errado ali, para não ter certeza que aquilo é certo e é aquilo que é, né? A gente acha essa brecha. Sim. Nossa, Mari, acho que você tocou num ponto muito importante. Para isso que a gente chama de despertar, né? Outro dia eu convidei um amigo para vir aqui também. Ele ainda não chegou, para ser organizado.
Mas ele falou, eu nem acho que eu despertei. Eu falei com ele, eu acho que se a gente tem corpite, ninguém despertou, não. Mas assim, é o termo que a gente usa aqui para. Eu fui uma vez num evento que o cara falava do despertar e do levantar para a cama. Então a gente levantou, despertou. A gente ainda não levantou da cama, porque a hora que a gente levantar, a gente não vai ter mais corpite. É, Mas. Por que eu falei isso? Meu Deus, volta. Me salve, Mari. Tinha alguma coisa que você falou que foi eu falei da brecha, do pouquinho da de brecha. disponibilidade. Isso. Essa disponibilidade está errada, porque o ego, eu não sei de vocês, gente, mas o meu, ele quer estar certo o tempo inteiro, é um inferno. É um inferno. E, e toca nesse ponto de humildade, né, Mari? Da gente. Será que esse negócio que eu tenho tanta certeza que é assim mesmo? Como foi para você? Me conta. É, é isso mesmo. Eu tenho uma expressão que eu uso com meu marido, que a gente brinca, que fala que a máscara cai, né? A máscara vai cair. Tipo, quando você vê que você tá bem errado, você fala, nossa, a máscara caiu aqui, mas feio, dá até uma vergonha, sabe? E é exatamente essa humildade que eu tô muito nesse treino de observar o meu ego e aí a máscara de repente cai e eu falo, nossa, olha eu de novo aqui. Vergonha, mas tudo bem, amém. Tudo bem, é. E foi, eu acho que essa é a jornada, né? Essa é a nossa jornada e para mim é máscara caindo o tempo inteiro e eu aprendendo antes era muito mais sofrido, assim, ver que eu estava errada e baixar minha bola, né? E ter essa humildade de dizer, não, talvez essa pessoa não seja isso que eu tô julgando que ela é, né? Ou essa situação, ou isso que eu tô sentindo, ou, né? E eu percebo que nesse treino parece que a gente vai ficando mais flexível, assim. Não fica tão sofrido como era antes, que o ego, esse ego turrão, sabe? Que quer que seja assim, do jeito dele. E aí eu passava mal antes, né? Hoje já é como uma dança, eu percebo, assim, é um pouco mais flexível. E aí, ao invés de chegar lá com esse ego todo certo, né, já tem um pouco mais de humildade mesmo, de parar, de respirar, e o julgamento vem, mas não entrar nele, não embarcar nele direto, mas olhar e falar, calma aí, eu já caí nesse buraco, será que eu quero entrar nele de novo? Né? Posso me questionar sobre essa história da minha mente? Será que isso é mesmo verdade? Sobre mim, sobre o meu irmão, sobre o corpo? Nossa, e como é libertador, vai ficando muito mais leve, muito mais fluido. Como eu falei, é como dançar, assim. Parece uma dança com a vida, com Deus. Obrigada, Mari, por essa demonstração, sabe? Por me lembrar, por nos lembrar que pode ser leve, que o ego espiritualizado, ele tenta fazer o trem ficar pesado, Uhum. mas é isso, uma dança. Estamos dançando, né, Mari? A gente está num projeto agora que a gente está dançando, Literalmente. literalmente. Mari, eu tô sentindo te perguntar, não sei para que serve nada disso, mas eu tô sentindo te perguntar qual que era o contexto de vida de Mari quando veio crise de ansiedade, quando veio pânico, essas coisas. Eu trabalhava com o meu pai, eu trabalhava na empresa dele e eu estava na faculdade. É até difícil lembrar, engraçado, né? A gente fica Fica buscando distante. distante. E qual que era o meu desafio nessa época, principalmente? Era a relação com o meu companheiro poderosíssimo, meu pai, né? Que eu trabalhava na empresa dele. E aí era bem desafiador, assim.
Nossa, Mari, na sua, no seu orgulho, querendo estar certa, culpando o outro. E aí foi muito desafiador. Ainda tenho muito treino com ele, mas já é um lugar diferente da mente. Mas eu trabalhava lá, fazia faculdade que, inclusive, que eu não segui, eu fiz engenharia de produção. Da produção, eu sou engenheiro de produção, Mari, parece. Olá! Parece Ô, gente, muito. é muito bom a gente, quando conhece as pessoas nesse outro contexto, a gente se conheceu na frequência. A frequência é um grande laboratório de relações de outro lugar da mente, porque normalmente a primeira coisa que você pergunta para as pessoas é isso, esse histórico. E a É. gente não sabe o histórico uma da outra. Tipo, a gente sabe questões profundas da alma, mas Isso aí. que você quase foi engenheiro de produção e que eu sou engenheiro de produção, a gente não sabia. E não sabia. Então, e aí me formei em engenharia de Ah, você produção. formou, Eu então. formei, Nossa, do jeito formei. que você falou, achei que você nem tinha Parecia formado. que Tá vendo? Não formei. sabemos o histórico. Não sabemos, é isso aí. Mas eu não segui. E nessa época, o que que tinha também? Muita cobrança da minha parte. Eu não tinha certeza se eu queria aquela profissão. Então, tinha muita cobrança, tinha muita querer se encaixar, querer pertencer, muita insegurança comigo mesma. Ai, parece que minha família tem uma empresa, e eu tenho que seguir a empresa familiar. E se eu não quiser? Ai, não estarei, né? Não irei pertencer a esse ciclo. Como que eu vou fazer isso? E aí levantou muita culpa. Nossa, sabe, veio muita coisa e toda o que parece, né, a grande maioria da minha família trabalha na empresa. Então era como se fosse uma ruptura ali, era muito diferente para mim naquela época. E aí veio muita culpa, muito medo, insegurança. E juntou tudo isso, né? E como que faz? Passa mal, né? Não tem o que fazer. Crise de pânico. Crise de pânico. E aí eu não conseguia sair de casa, ficava no quarto, tinha medo de falar com as pessoas, de ir para lugar aberto e passar mal. Todas essas histórias, sabe? E foi esse processo. Aí comecei, a primeira palavra que eu ouvi foi autoconhecimento. E aí eu lembro que eu estava ouvindo na rádio. Eu estava ouvindo uma rádio, uma mulher que falava que todas as doenças tinham causas emocionais. Começou aí. Tipo, tudo que você sentia era emocional. E eu falei, interessante isso aí. Isso aí acendeu uma luz, assim. E eu fui pesquisar, fui entender melhor, fui saber mais, porque é igual eu te falei, eu sempre questionava, eu falava, não é possível que isso aqui vai ficar aqui, isso não sou eu. Né? Isso não sou eu. E aí a gente hoje sabe que nem esse corpo somos nós, né? Nível muito mais profundo. E aí começou aí fui estudar, aí fui para os cursos. Aí saí aí me afundei Quem nos nunca? quem nunca. Era um atrás do outro, era autoconhecimento, era reiki, era coach, era, ixi, Maria, era como que era o que eu fiz? Curador da nova era, fiz um lá, fiz um monte. Para tentar sair desse lugar de sofrimento. Aí e comecei a trabalhar nisso. Na verdade, começou para mim, e aí eu achei interessante, falei, esse negócio funciona, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero trabalhar. Terminei a faculdade e fui trabalhar nessa área, mas eu não me sentia completamente preenchida, sabe? Tinha ainda o vazio ali, tinha uma falta. Inclusive, o trabalho ainda tenho muito perdão na mente para acontecer, porque sempre foi muito real para mim, né? Essa história de ter uma empresa e esse rótulo de ter um trabalho. E nossa, o que que você faz da vida? Qual que é seu trabalho, sabe? Tem muito perdão acontecendo na minha mente.
E aí fui e segui, né? E vim até que encontrei o curso em Milagres e estamos aqui. Frequência do Amor, né? Como é que tá, Mari? Aquelas que você acabou de falar. Ah, é perdão, mas é exatamente, a gente tá aqui para perdoar mesmo, então vamos aproveitar para a gente olhar o que tem na mente. O que que parece que você faz hoje? Eu sei que você, acho que você tem um grupo de estudos, né, do curso, você vê as Tem, lições. Conta pra gente, o que que parece que você faz? Vamos deixar vir o que que tiver de perdão, que a gente já perdoa e a ó. gente já entrega, né? Tenho esse grupo de estudos, só que ele tá fechado, né? Eu senti de fechar, então não, pelo menos a princípio, eu tô com a galera que já está lá, fazendo as lições, a leitura, e também faço atendimentos individuais como terapeuta, muito mais ligada em um curso em milagres, né? Nessa, nesse lugar de se lembrar da verdade, de expandir a consciência. E aí, olha que interessante, porque recentemente eu recebi um convite para atender empresas. Então, o Jesus está, tipo, perdoando muito isso na minha mente. E aí, hoje eu estou começando a fazer esse atendimento para empresas, né? Uma consultoria para empresas, para os que parecem os colaboradores que estão ali. Muito nesse lugar de perdoar todas essas ideias. E outra coisa que eu tenho treinado muito e olhado para esse lugar de qual lugar que eu faço o que eu faço. Então, por exemplo, eu faço isso num lugar de falta, num lugar pedindo, né, para ser reconhecida, pedindo para ser elogiada, pedindo migalhas ali, ou eu faço isso no lugar de expandir o amor. E não importa qual é o resultado que venha. Mas qual é o lugar da minha mente que eu estou quando eu faço o que eu faço? E aí eu tô muito, muito treinando isso mesmo, assim, porque eu realmente quero encontrar esse lugar de fazer expandindo esse amor, seja qualquer coisa, seja um atendimento, lavando a louça, aqui a gente batendo papo na academia, né? Mudar esse lugar de expansão ao invés da falta. Desculpa, eu tentei botar o microfone. O que que você sente aí? Um minuto, Mari. Pode falar. Tá, vou falando. É isso, eu acho que isso está bem vivo aqui nesse momento, assim, nesses meus treinos recentes, que me vem aquele lembrete, né? O que falta é lembrar que nada falta. Olha, uau, que profundo. Isso. Eu não recebi esse lembrete até hoje, sabe, Mari? Tipo, já tive algumas vivências, mas eu não sei. Eu também não, ainda não. Mas obrigado por abrir esse caminho na mente. Achei super curioso, porque é o segundo despertar seguido que surge. Será que foi por isso que eu tive uma crise de tosse? Não, vai ter outra. Perdão desse ligado corporativo, sabe? A Uhum. Pri, recebi ela aqui no último episódio e ela tava falando que abriram um braço de corporativo no Olhos do Amor. Abriu essa. E você foi convidada, então tá abrindo também aí. E eu sinto um convite de Jesus através de vocês para mim também, sabe? Porque Fausta vê o corporativo como uma entidade separada que não tem jeito, Sim. É, sabe? sim. E aí Jesus pega e traz dois serizinhos assim. Então, tô lá.
Vamos perdoar juntos o corporativo? Vamos perdoar esse rolê? É, para nós, vamos juntas perdoar. É. Tem alguma coisa viva aí, Mari? Pode compartilhar. Eu tô. Que você tá me vindo de te perguntar? Você comentou do corporativo. Queria ouvir mais, assim, o que que você sente? Como que foi sua história com isso? Também, o que tem na mente aí? É, uma coisa, a primeira coisa que veio aqui. Sempre tive um grande problemas com hierarquia. Porque parece que Fausto é sagitariano, que Fausto trata todo mundo do mesmo jeito, tipo, o faxineiro ao presidente. Então eu falo com o presidente, eu falava com o presidente do mesmo jeito que eu falava com o faxineiro. E aí é, tinha esse lugar da mente, sabe? Que Fausto parece que é filha de workaholics e que tipo, você tem que trabalhar muito e trabalhar duro e coisa. E eu, de vez em quando, eu fico, nossa, Deus, é a maior decepção da vida dos meus pais, né? Outro dia minha mãe tava falando de não sei o quê, mas não sei o quê, não, fulano não criou ciclano para trabalhar. Eu falei, mãe, mas você me criou para trabalhar? Também não tô te resolvendo a vida. Não é sobre criação. Se fosse, você me criou para isso. Mas o que eu vi ali no corporativo tinha muito esse lugar da hierarquia. E Fausto acreditava que o corporativo não sustentava a verdade, sabe? Duas cenas que me vêm assim, de tipo, uma reunião que tava lá o presidente da empresa. Eu não lembro o que que eu falei, mas eu sei que eu falei uma coisa que todo mundo me olhou pra minha cara, tipo, você tá falando isso na frente dele? Tô. O que tá acontecendo? Sabe? Tipo, as pessoas assim, meio louca. E uma outra que é muito simbólica foi, eu trabalhava numa multinacional americana. E aí teve uma visita da galera dos Estados Unidos, do board, assim, do conselho, da galera de lá, né? Do alto escalão de lá, veio visitar a fábrica. E eu cheguei num dos setores logo depois que eles tinham passado, e era um setor que me dava muito problema. Eu trabalhava com melhoria contínua de processo. E aquele setor me dava muito problema, porque era um setor muito manual, então tinha que. Eu estava sempre pedindo equipamento, pedindo mais gente, porque ele não dava conta, ele era meu gargalo. Mari vai entender, porque Mari é engenheira. E aí, eu cheguei lá nesse setor depois que a visita dos americanos passou, foi próximo. Aí o supervisor virou para mim e falou assim: não, deu certo, né? Graças a Deus deu certo a visita deles. Deu super certo. O senhor maquiou os setores, passaram aqui, viram que tá tudo bem. Aí quando eu vou lá pedir as coisas que o senhor me pede, eles acham que eu sou louca. Deu certinho. E isso foi me desgastando, sabe, Mari? Esse lugar hum, de não olhar para o que tá ali, de não olhar para a verdade, que em última instância não é verdade, mas para quem tá ali naquele mundo é aquilo que é verdade naquele momento. Então, eu acho que era isso. Aí esses lugares, eu acho que o que mais me incomodava era isso, de tipo, não poder falar a verdade, sabe? Mesmo que hoje eu sei que não é a verdade, mas assim, não. É muito pensamento privado. É isso. Acho que o ponto é esse. O ponto que me incomoda no corporativo é o pensamento privado. É, eu ia falar isso que veio também. O pensamento privado é mal falado, é escondido, né? É tudo. Eu tive um professor na pós que foi assim, tipo um professor de vida, sabe? Ele, inclusive, passou por outro plano esse mês.
E ele falava: você quer acertar 100% o diagnóstico de uma empresa? Você chega lá, dá uma volta e você vira para o presidente e fala assim: percebi que vocês têm um problema de comunicação. É 100% certeiro, todas têm. Verdade. É. E eu acho que tem um problema de comunicação por causa desse lugar. Porque é muito pensamento privado, porque tá todo mundo com medo, a grande maioria das pessoas tá com medo. Tipo, e aí entra o que você trouxe, né? O que falta é lembrar que nada falta. Porque a gente acredita muito que o meu sustento vem do meu dinheiro, do dinheiro que eu ganho com o meu trabalho. Então, se eu perder esse trabalho, eu não vou ter dinheiro, não vou ter sustento. Eu não acho que meu sustento está em Deus. Uau. E aí, eu não vou enfrentar meu chefe. Uhum. Se ele tá falando A, eu tenho que concordar com A, mesmo que não seja o que eu tô vendo. Sabe, lembrei de uma outra cena. Gente, é muito engraçado. O gerente de produção dessa fábrica, ele tava, é um amor de pessoa, eu gosto muito dele. Não convivo mais há anos, mas sempre gostei muito dele. Só que ele ficava sugado em ficar autorizando pagamento, fazendo coisa, e ele não ia à fábrica. E ninguém tinha coragem de falar para ele que ele não ia à fábrica. Ele lia, a gente tinha uma reunião de líderes, e eu mandava um relatório para ele. Então ele sabia mais ou menos, ele sabia o que estava acontecendo na fábrica através do olhar do supervisor, do coordenador, do relatório dessa reunião, mas ele não ia lá ver. E teve um dia que eu chamei ele meio que na chincha pra ele ficou me olhando. Aí ele virou: você tem razão, tem meses que eu não vou à fábrica. Mas ninguém tem coragem. Assim, em geral, a pessoa não tem coragem de virar pro gerente e falar: filho, não tá fazendo teu trabalho. Você tá distraído aí. Eu sei que você não tá fazendo porque você não quer. É que você tá o dia inteiro respondendo e-mail, isso e aquilo. Só que assim, você tem que estar lá, você não tá vendo o que tá acontecendo lá. Você tá ouvindo de terceiros. E é diferente. Aí. E eu acho que é esse lugar do corporativo, porque tem os pensamentos privados e as pessoas pensam isso. Uma vez um colaborador virou para mim e disse: ah, não, não conheço o gerente. Não conheço o gerente de produção. Aí eu contei isso para ele nesse dia que eu chamei ele na xincha e ele, tipo, as pessoas não conhecem, não sabem quem é ele. Como é que elas vão se comunicar com ele? Elas não sabem nem que ele existe, basicamente. Sabe? E fica muito, ficava, como eu trabalhei em fábrica, era literalmente bem separado, sabe? Tipo, o escritório aqui tinha um pátio gigante e a fábrica lá atrás. Nossa, obrigada, Mari. Tô visitando aqui, vendo coisa que é essa ideia da separação. E aí eu não sei o que que tá em cada lugar, e eu fico brigando com o coleguinha em vez de colaborar com o coleguinha. Porque, como eu te falei, esse gerente, eu sempre gostei muito. Ele não ia na fábrica porque ele estava de má vontade, não estava querendo fazer o trabalho. Ele não ia porque ele estava sugado por outras demandas. E quem estava na fábrica, que estava sentindo falta dele, ali, o que o papel dele poderia representar, também estava sentindo a falta porque tinha demandas para ele. Nossa, muitas ideias aqui, hein? E eu acho que esse lugar da gerência, ele é cruel. A Fausta tem a ideia de que ele é cruel. Porque ele tem que desagradar. Olha, nosso tema do encontro, a coragem de desagradar. Porque ele tem que tentar agradar quem tá embaixo e quem tá em cima. E para isso ele precisa desagradar os dois.
Não sabia que eu ia chegar aqui, Mari. Obrigada. Nossa, isso é muito profundo. E como reflete esse lugar da mente de todos nós, né? Todo mundo que está assistindo e esse lugar do medo de desagradar. E aí você não comunica, né? Por quê? Porque eu tenho medo de desagradar, eu tenho medo porque eu tô na falta e eu não quero perder. Eu acho que é isso que me sustenta. E aí a gente, ao invés de se unir, como você falou, se separa, separa, separa. E como o corporativo reflete isso? Que professora, né, disso? Né? Acho que é por isso que eu tava com ranço. É, Porque é um nossa, professor bem grande, é um reflexo. muito, na nossa cara, assim, né? Tipo, você não quer ver? Então tá aqui, ó. Quando você não comunica, quando você tem medo, você não fala a verdade, você acha que tá faltando, que você não, que você é separada de Deus em última instância lá, que você, né? Nossa, é E, muito, muito profundo. né, e não comunicar é cruel, né, Mari? Conta pra gente a sua experiência com comunicação. Sabe? Porque eu acho que esse. Não. Muito, muito, muito. Eu, como Mari, sempre tive medo de falar, mas muito, muito medo de falar, medo de ser julgada e falar não, então. Nossa, tinham aquelas ideias de que você tem que ser boazinha, você não pode falar não, né? Você tem que sempre ajudar, sempre ser prestativa. E aí a gente vai aprendendo que a gente pode falar a verdade. Uma das coisas que eu mais aprendi nesse treino é que a verdade, quando você fala a verdade, mesmo que o ego do outro não concorde, existe alguma coisa nele se une a você e ele vai entender isso. Então, mesmo assim, foca na verdade sempre, mesmo que vai desagradar o ego do outro, em algum lugar vocês vão se unir ali, porque você está sendo verdadeira. E a verdade sempre vai ser o melhor caminho, mesmo que o nosso ego às vezes tenha medo, né, queira fugir. Vergonha. Vergonha, vergonha. Acho que é um treino diário mesmo da gente, né, de comunicar, de ser honesta, de olhar para os pensamentos privados, que eu tô querendo esconder aqui, por que que eu tô com esse medo, né? Eu tô sentindo de te perguntar, Mari, se você tem algum ritual, ou quais são os seus rituais diários para entrar em contato com essa verdade. Uhum. Eu gosto muito de fazer. Você já ouviu falar do mindfulness, que chamam de atenção plena, que é meditação. Uhum, Esse é um dos exercícios que mais me ajuda a estar presente. Então, eu faço muito ele de manhã e à noite, eu gosto muito de fazer, às vezes fazer pausas durante o meu dia uhum. para sentir, para, né, entrar em contato com o que eu estou sentindo, com o que eu estou pensando, mas principalmente no sentir, né, que é a nossa conexão com a verdade em nós. E uma das coisas que eu uso também e que eu digo para mim mesma é calma, calma. Tipo, quando eu vejo que eu tô no meu dia ali e tá muito no automático, aí vem a voz calma, acalme-se. Tá tudo bem, você pode ir com calma. Calma. Outra coisa que eu lembrei, fazer uma coisa por vez. Às vezes a gente se pega ali fazendo 350 milhões de coisas ao mesmo tempo, e aí a mente dividiu mais ainda. E aí eu volto e falo, não, vamos fazer uma coisa de cada vez para que eu esteja inteira aqui. Toda a minha atenção está aqui. Eu estou presente aqui. E aí, nossa, isso para mim foi uma das práticas que mais me ajudou a sair da crise de ansiedade. Foi essa atenção plena a tudo que eu fazia.
porque eu percebi que eu não precisava ficar meditando sentada ali, né? Quieta ali, eu podia fazer tudo com essa atenção, com essa presença, observando a minha mente e escolhendo estar aqui, não entrando na história, mas estando presente ali porque eu estava fazendo. Nossa, isso liberta. É uma libertação mesmo para a mente, para a vida, assim, para tudo. Eu sinto. Obrigada por me lembrar, Mari. Eu tenho me pegado muito nos últimos dias, tipo, a hora que eu tô comendo, eu tô vendo, de repente eu tô comendo muito rápido. Tipo, não é que, eu tenho um compromisso daqui a 10 minutos, tem que terminar de comer rápido. Não, é. É, Ai, calma, né? Porque é muito fácil a gente entrar nesse lugar, né? De quando você vai ver, é igual você falou, não tem horário, eu não tô com pressa. Por que que eu tô desesperada, engolindo a comida aqui? Só que, gente, calma, tudo bem, você pode comer tranquila, você pode tomar água com calma, né? Você pode. E é tão simples, né? Às vezes o ego quer achar, nossa, uma solução absurda, extraordinária, quando é só você se acalmar e fazer uma coisa de cada vez com total atenção. Ouso dizer que se fizer só isso, a gente já vai viver milagres. você falou, a gente vai ver milagres. Eu ouvi na mente antes de você completar, resolve 99% dos problemas. Ai, É. porque você tá presente, né, Mari? Você tá presente, mesmo que você não tenha. Hoje a gente estuda um curso em milagres e faz esse treino, mas mesmo que você não tenha uma linha ou coisa que você siga de espiritualidade, se você estiver presente, você está em contato com o espírito, mesmo que seja ateu, se você seja ateu, mas você está presente, você está em contato com o seu espírito, que sabe, essa parte da mente que sabe. Então, você é muito assertivo, mesmo que não pareça fazer sentido na hora, né? Porque o espírito é maluco, aquelas. É, Pro ego, o espírito é maluco. é isso aí. Vai ser muito diferente, né? Igual diz Paulinha. É muito diferente. Diferente. Hum. É, é isso mesmo. Tem um lembrete que fala: sua presença é o seu poder. E é exatamente isso. Não precisa ter nenhuma linha, nada. É só você estar ali. A verdade é verdadeira sempre, né? Então, é, Tem que estar aí agora, Mari. nossa, a gente fala da presença. Me veio muito também o silêncio atrelado a isso. Quanto o silêncio me ajudou muito também. Que é a mesma coisa, assim, praticamente, né? Que quando eu lembrei de um exercício que eu fazia muito, que era assim, que me ajudava a estar presente, que era assim, percebe o silêncio, tenta ouvir o silêncio. E aí, quando eu ouvia o silêncio por trás do som, né? Se não tiver som, ó, melhor ainda, mas se tiver um som, perceber o silêncio por trás do som. É como se eu percebo o silêncio fora, eu percebo o silêncio dentro de mim. E aí
vai para esse lugar de presença, como se o silêncio fora e dentro se unissem. E aí eu encontro esse silêncio interno, percebendo que parece que tá fora, que a gente sabe que não tem, né? Mas que parece que tá fora. E aí, uau, nossa senhora. Tô rindo, Mari, sabe por quê? Porque muito antes desse rolê de autoconhecimento e tal, eu lembrei de uma cena de Sex and the City. Ah. Eu acho, eu não lembro se é do filme ou se é da série, mas a Charlotte vai fazer um procedimento lá. Que é, acho que quando ela quer ter filho, sei lá. Eu sei que ela vai fazer um negócio e a mulher manda ela relaxar. Ela, tipo assim, moça, como é que eu vou relaxar? Eu tô em Nova York, barulho pra tudo quanto é canto. Não tem como. Não, você tem que acalmar a mente e relaxar. E aí passa umas cenas depois. Aí alguém vai fazer uma pergunta pra ela que é meio que. E começa a falar de uma coisa que incomoda muito ela. Aí passa a narração. Oh, ela finalmente aprendeu a ouvir. Além, tipo, ela tirou a mente dela dali completamente, sabe? Aprendeu a relaxar no barulho. E eu tô fazendo um monte aqui, parece. Além, né? Além. E é muito engraçado, sei lá por que que eu lembrei disso. Mas eu acho que talvez pra gente nos lembrarmos e pra gente lembrar aos outros, pra gente se lembrar a concordância verbal tinha pedido licença. A caixa do disjuntor meio caída, mas também é perdão, gente. É tudo perdão, tá tudo certo. Mas pra gente se lembrar, talvez que esses convites estão em tudo, né, Mari? Porque parece que é só num lugar religioso, é só numa comunidade sobre um curso em milagres, é só num canal do YouTube que fala de autoconhecimento, mas não. Sex and the City. É verdade. É, nossa. A gente só precisa querer, né? Usar, porque tá em tudo mesmo. Se a gente quiser ver, se a gente quiser usar para isso, a gente vai. Realmente tá em tudo. Uhum. É, até o shampoo fala com você. Lembra da Paulinha falou isso também? Me lembrei disso. Tudo fala com você, né? Tudo fala. O tempo todo. A árvore aqui tá coisa. A Fausta agora parece que já tem. Eu tô. Teve uma hora que Fausta ficou incomodada. Eu pensei, gente, eu tô aqui, o sol tá mudando de lugar, deve estar dando sombra, mas paciência, é isso, é o movimento da vida. A gente tá ventando, as árvores estão ventando, ótimo. Estão se movimentando. Pois eu tô vendo aqui você bem iluminada, viu? Não se preocupe, tá sendo Iluminei. a luz. Iluminou. Ao vivo. Ai, ai. É, Mari, sempre que vier alguma coisa pra você falar aí, vem, tá? Porque Ah, só me veio de te falar isso. Oi, gente, a gente não é doida, ou somos. a gente, deixa eu explicar então que talvez a galera é legal falar que a gente às vezes fecha os olhos e fica, né, mais quietinha para se conectar com o nosso sentir, né? E isso é uma prática que a gente pode usar para a vida, porque a mente quer nos distrair, a mente quer levar a gente para o passado, para o futuro, e nunca a gente está aqui presente. E às vezes a gente só precisa de uma pausinha, uma respiração, para sentir o que está vivo aqui dentro. Ai, me veio te falar isso. Não sei se você já falou isso pra galera, mas você veio aqui. Até de deixar um convite, né, para
para nós, para todos nós, para a gente fazer mais isso, trazer mais consciência para o que a gente sente, porque a nossa paz está aqui no nosso sentir, em se conectar com isso, em permitir que isso venha à tona. É isso que me veio. Presença, né, Mari? Na hora que você estava falando, eu só senti distante esse lugar que você trouxe. Porque quando a gente está fora dessa presença agora, a gente está sempre projetando o futuro com base no passado. E o presente passa. Tipo, a hora que eu te ouvi falando de presente, passado e futuro, o que eu vi foi isso. Né? E aí o presente passa e o futuro é sempre igual ao passado. E a gente fica preso na rodinha do hamster. Porque a gente tem muito medo do novo. E na presença vem um novo, vem uma coisa inusitada às vezes. Às vezes não é grande, não, tá, gente? Às vezes é só tomar um banho no meio da tarde, que é uma coisa que teoricamente você não. E aí você. Por que que eu quero tomar banho agora? Não sei, esse banho tem um presente pra você. Nossa, isso foi muito lindo que você falou. É exatamente isso. Nossa. E como esse poder é nosso de escolher, né? A gente não é refém. A gente pode escolher estar presente, não entrar nessa rodinha que nos prende. Nossa, foi muito profundo aqui pra mim. Eu senti de te perguntar como é que você faz pra treinar essa presença no seu dia? Você tem alguma coisa que você costuma fazer assim? Isso é de época, sabe? Atualmente eu tenho feito pouco, confesso. Mas esse lugar que você trouxe de parada, uma respirada. Agora o quê? Já é tipo, sabe? Tô voltando a praticar as lições de formato, porque esse ano eu não me comprometi a praticar as lições de tipo, não, eu vou fazer livros de exercício, sabe? Uhum. Eu tô acompanhando, não é sempre que eu faço a lição. Eu leio a lição, eu ouço a lição. Não tô comprometidinha, mas eu sinto que acalma muito minha mente. E quando eu me permito, o que você trouxe também, ficar em silêncio. Ficar em silêncio, não ficar em silêncio. E a mente fala assim, filho, para lavar, a louça na pia. Não, eu vou ficar aqui deitada em silêncio. Não que eu não possa fazer silêncio mental fazendo essas atividades, tá, gente? É bom Uhum. lembrar, né? Mas eu sinto que me ajuda muito quando eu aquieto e uma coisa que eu tô com preguiça, eu tenho tido muita preguiça de fazer isso, mas que é uma das coisas que mais me conecta é andar. Andar na rua, ao ar livre, na orla, sabe? Andar me conecta muito, porque eu vou andando, vou andando, vou andando, vou andando, andando, eu vou falando na cabeça, lá. Aí tem uma hora que é quieto, sabe? Então, pra mim, eu ia falar fazer exercício, mas não é fazer exercício, é andar. Uhum.
Porque tem, o fazer exercício ajuda em outras coisas. E eu tenho protelado, tô olhando para isso, tentando perdoar. A Mari, como vocês podem perceber, que eu tô, assim, saindo de uma, não sei se é uma gripe, sei lá, saindo de uma coisa que eu tô acreditando que ontem eu tava praticamente sem voz. Eu falei, Mari, não sei de se remarca, porque tinha ideias na mente de, tipo, tô ocupando o horário da Mari, não sei se vou dar conta. E aí, a gente sentiu de hoje de manhã se falar e ver se ia dar pra fazer. Aí a Mari, não, ia te perguntar, porque senão eu ia pra academia. Eu falei, que orgulho, Mari, porque eu tô coisa, mas a academia pode ajudar em outras coisas na minha mente, sabe? Mas o, o que libera a minha mente é andar. Uhum, Andar, andar, e é uma coisa muito louca, porque eu tinha uma dificuldade gigante de ficar em casa. Tipo, estava chovendo quando eu trabalhava já de casa. E aí estava chovendo 2 dias. Eu lembro que eu morava no Flamengo, teve um dia assim, eu estava em pânico, porque estava 2 dias chovendo, eu não saí de casa. Aí eu enfiei uma bota, um sobretudo, uma sombrinha, fui dar volta em 2 quarteirões, assim, porque eu estava em pânico. E aí depois, com a pandemia, não tinha muita opção de ficar rodando pela rua. Eu ia comprar pão todo dia, gente. Ia, porque senão eu tava surtado, sozinha dentro de casa. Comprava um pão só e voltava no dia seguinte para comprar outro. Mas eu acabei acostumando a ficar dentro de casa. E aí tem uma parte do meu ego que me puxou para dentro de casa. Ficou no conforto de ficar dentro de casa. Mas o que libera minha mente é andar. Entendeu? uhum, Tudo bem, o silêncio na rede, ok, ele ajuda muito. Mas uhum. bastante sincera com você. Obrigada por isso, porque tem esse convite aqui para eu andar, né? Obrigada, É. Jesus. Já entendi. To go, Mari. Hã? Andar. Para mim é andar. Tá. Andar sozinha, obviamente, né? Porque Uhum. é, andar, ele libera minha mente, me inspira. Uhum. Obrigada, Mari. Eu tinha esquecido. Você falou de andar e eu lembrei de um exercício que eu. Você já ouviu falar da Baron Katie, Maravilha. que é uma professora espiritual, enfim. Eu fui fazer um curso dela na Califórnia, um retiro dela lá. Nossa, Delícia! maravilhoso, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. E aí, ela tem um exercício que chama Caminhada da Manhã. Nossa, olha, é maravilhoso. É assim. A gente caminha, então ela dá lá as instruções. Então, como que ia acontecer? A gente acordava de manhã, reunia a galera, e aí tinham vários grupos e a gente ia caminhar em volta do hotel ali, seguindo o guia. E quais que eram as instruções? A gente tinha que caminhar nomeando as coisas, mas sem um nome de, acho que ela chamava um nome de primeira, não sei se era primeira classe, só um nome. Então, por exemplo. Eu tô caminhando, eu vi uma árvore. Eu tinha que nomear não árvore bonita ou árvore feia, só árvore. Sem Árvore. dar adjetivo pro negócio. Isso. Adjetivo, sem dar adjetivo. E aí a gente ia caminhando, aí você caminhava e olhava. Árvore, farol, guia, calçada. E você ia indo e fazendo isso. E aí é uma meditação, era uma meditação. Meu Deus, é assim, depois você que gosta de caminhar, faz o teste, você vai ter uma experiência, porque eu, pelo menos, assim, eu tinha experiência de que eu tava tão presente que não tinha nem nome mais. Chegava uma hora que eu O e meu a rua nome. sumiu o nome, sumiu o nome, eu só tava ali andando presente e não tinha nome mais, assim, era uma presença muito pura ali.
E eu lembrei que você falou, nossa, que lindo. Obrigado por me lembrar também disso. Vou fazer, depois eu te conto. E a hora que você falou, que você foi contando, a Byron Katie é maravilhosa, né, gente? Mas você vê que a verdade ela é sempre verdadeira para todos os casos. Porque esse exercício, a hora que você começou a explicar, eu falei, gente, é a lição de um curso de milagres. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Ou então é as seguintes, né? Tenho dado a tudo que eu vejo todo significado que tem para mim, porque é só árvore, É, janela, sabe? Tipo, sem qualificar o negócio. Isso nossa, é treino da mente. eu não tinha pensado nisso e faz sentido mesmo. Nossa. Você tira todos os rótulos ali, né? Os julgamentos. Vai desfazendo já profundamente. Caminhada do desfazer da Byron Katie. É. Nossa, que. Nossa, obrigado por nos lembrar disso. Sinto que tem um convite para mim também caminhar, viu? Senti aqui Vamos caminhar. nessa prática. Vamos caminhar. Eu amei. Farei, com certeza. Alguém gritou lá fora, né? Porque é Rio de Janeiro, gente, Rio de Janeiro. Graças a Deus que existe. Como é que é o nome disso? Um negócio que tira os ruídos. Isso, a janela já é anti-ruído, mas não adianta, entendeu? Não é suficiente para barulho carioca. E, e aí volta até numa coisa que você falou, sabe, Mari? Porque, tipo, aqui tem muitos barulhos, muita gente, muito movimento, muita coisa. E quando eu tô com a mente muito quieta e calma, já tive a experiência que eu tive, parecia que estava em câmera lenta, sabe? Tipo, continuava a ter muita gente, muito barulho, mas para mim estava distante. É como se o mais próximo que eu consigo explicar a experiência é isso, é a sensação de que está em câmera lenta. Aham. Muito louco. É Porque tá, como se eu estivesse assistindo, não é? Não é um lugar de tô assistindo aqui. tem dois lugares na mente que eu já experimentei. Um é esse, tô assistindo. Tem um outro, esse que eu descrevi como câmera lenta, que não sei se é câmera lenta, mas é tipo, como se nem tivesse aqui, sabe? Como se fosse só o cenário. Sim. Como se estivesse gravando um filme, assim, aí tem o cenário e eu tô lá, fazendo a cena. E é Daquele... tudo calmo, igual você falou, é câmera lenta, porque é calmo, né? Calmo. E, e aí a gente vê que não tá no lugar. É um lugar da mente, não é um lugar. É. Porque a gente pode não estar em paz num lugar totalmente pacífico. Uhum. Eu tô falando do caos carioca. Parece uma cidade com 6 milhões de habitantes, turistas, não é? Mas eu posso estar numa cidade de 6.000 habitantes, ou de 600 habitantes, tem ninguém do meu lado, e minha cabeça tá. E não ter paz também. É verdade. Não é sobre o lugar mesmo. Não é sobre o lugar.
muitas vezes eu experimentei, assim, quando eu tinha crise de ansiedade, enfim, que eu ia para lugares que dizem, por exemplo, ai, vai para a natureza, vai para um lugar calmo, e eu não tava em paz. Não Tipo, estava funcionando, né, Mari? não funcionava. Funcionava. É. E aí vem, parece que eu ouço Jesus falando, né? O quanto a gente tem que se lembrar de olhar para nossa mente. É isso tem que, a gente precisa muito se lembrar disso, não tá fora, não é sobre o ambiente, não é sobre o que a pessoa te falou, não é sobre porque tá chovendo, não é culpa do clima, não é. É sempre o convite a olhar para nossa mente, que a gente ainda acredita, não tá fora. Tem nada lá fora. Não. E como a gente precisa se lembrar, né? Para nos lembrar, para me lembrar, porque muitas vezes o ego é muito convincente e quer nos distrair, mas estamos aqui para nos lembrar que não tá lá fora, tá em nós. Vendo esse pensamento meio que para falar, pensei, gente, pensamento intrusivo, o que que ele tá fazendo aqui? Mas aí eu já, que aí eu acho que é o tópico que eu vou trazer, que é controle, Mari. Pode tomar sua água em paz. Você falar pra gente como que é, que eu tô vendo a falsa controladora, de minha mente fugiu para um tópico e aí eu já tô querendo controlar alguma coisa que talvez vai acontecer daqui a uma semana ou mais. Eu falei, gente, o que que esse pensamento veio fazer aqui? Mas eu acho que veio trazer esse assunto do controle. Do controle. Nossa, controle. Imagina, né? Vou falar, vou voltar para Mari lá que a gente comentou da ansiedade, que parece a história de Mari ali. Tinha o controle absurdo, porque tinha muito medo, né? O quanto eu vejo que o controle tá juntinho com o medo ali. É um medo de confiar, de soltar, de. E aí eu me via tipo assim, ó. Parecia que eu tava assim o tempo inteiro, tipo, toda travada. E aí, como o nosso ego, ele quer controlar tudo, né? Sim, porque tem muito medo ali. E aí vem. E junto desse controle, aí vem a vontade de manipular o outro. E aí entra as várias personagens do ego, tipo, querendo ser boazinha, querendo ser legal, querendo tudo. Quando a gente vai a fundo, a gente vê que tem um desejo de controlar ali, um desejo de fazer do nosso jeito, e o controle tá por trás de tudo isso. E eu percebo esse treino, o quanto essa humildade que a gente já comentou faz parte para soltar esse controle. Né? Porque o controle ele vem baseado no quê? No que eu sei o que é certo. Eu sei o que tem que ser feito aqui. Eu sei o que é melhor para você. E aí, quando a gente começa a aceitar o eu não sei o que isso significa. Ah, eu não sei. E eu percebo como Mari que isso dá muito medo, porque a gente viveu e aprendeu a controlar, e aí por muito tempo a gente ensinou isso e aprendeu isso, a controlar, a se desesperar, a A gente é querer. engenheira, né, Mari? A gente literalmente estudou uma matéria que chamava Planejamento e Controle da Produção. Literalmente. Exato, exatamente. E aí, como Mari, o que que eu percebo? Que eu fui tendo
eu ia soltando um pouquinho, sabe quando você fala, eu vou soltar só esse fio de cabelo de controle para ver o que que acontece. Tive muita coragem para isso, porque tinha muito medo. E aí, quando eu soltava um fiozinho, e aí eu via ali o milagre, sabe? Essa confiança, essa provisão. É provisão que fala? Acho Provisão que ou providência, talvez, não sei qual providência, das duas acho que é você quer. providência. Essa coisa de ser respondida, né? Essa coisa de que o que eu precisava me foi dado ali. E aí, quanto mais eu ia soltando, mais eu ia tendo essa experiência de que eu posso confiar, né? De que tudo bem eu soltar o controle, de que tudo bem eu não saber. Mas isso é uma jornada. Então eu fui soltando um fiozinho, outro fiozinho, que eu dava conta, né? Eu dava conta. Você Para não sentiu o poder. seu processo, né, Mari? É, De vez em quando eu falo aqui no canal de gentileza com o processo, e eu tô sentindo de te perguntar, não sei por quê, mas me veio nesse contexto. Quanto tempo tem isso, Mari, da crise de ansiedade? Quanto tempo que parece que tem no tempo? parece que tem uns. Peraí, deixa eu ver aqui. Uns 6, 7 anos, mais ou menos. Pra vocês verem que é um processo, né? Não é tipo assim. Plim. É. É, eu não sei, eu acho que eu senti isso por causa desse lugar, sabe? Tipo, que no tempo parece que é muito tempo. Uhum. Deus do céu. Tá bom, Jesus, amém. Bom. Parece que tá coçando, parece que tá coisa. Mas a gente tá desfazendo a ideia de tempo também. Era só pra. Uhum. Mas a gente não precisa se comparar ou coisar, mas assim. Vai ter uma outra pessoa que vai ser igual o Eckhart Tolle deitou no banco da praça. Ah, a própria Byron Katie, eu não lembro, acho que ela ficou 10 anos na cama antes da barata acordar ela. Gente, a barata É. acordou ela. Barata, gente. Não, qual é a chance? A gente olha e fala, não, não é possível, né? Tipo, ela deitada no chão, vê a baratinha ali, acordou, acordou. É isso. É isso? Tudo é instrumento, gente. Tudo tá se virando todo. A barata, inclusive. Até uma barata. Barata. É, a grande maioria de nós experimenta como um processo, porque a gente acredita em processo. Hum, E ok, tá tudo certo. é isso aí. Importante é ser gentil, igual você falou. Essa gentileza. O que que eu dou conta hoje, né? A gente começou a Mari contando ali a história dela na ansiedade da crise de pânico. Você nem contou pra gente se chegou a tomar ou não remédio, não sei. Ah, eu tomei só aqueles de homeopatia, sabe? Uhum. O outro Bolinha. eu não cheguei. Bolinha, e isso, bolinha. Os outros eu não cheguei a tomar. Mas quase. Mas quase. É, mas tá tudo bem, entendeu? Porque é isso. O que que era gentil com a Mari na época? A homeopatia. O que que foi gentil comigo por algum tempo? A alopatia. E com outras pessoas vai ser gentil nenhum dos dois e fazer um vipassana, sei lá, entendeu? Sei lá. Porque, por exemplo, um vipassana para mim hoje não é uma coisa gentil. Eu não tenho perdão na mente para ir fazer um vipassana. Uhum, Aquele negócio de estrutura, de não mexer e tal, eu acho muito rígido. Não é, eu não vou conseguir. Tá, eu vou conseguir. Se eu colocar, a gente consegue qualquer coisa que a gente colocar a mente em, a gente consegue. Mas assim, é um para quê para mim não é gentil comigo fazer hoje. E tá tudo bem, porque para outras pessoas vai ser gentil, vai ser uma experiência.
Uau! É. Mas eu acho que ele tem me convidado, Mari, a olhar para esse lugar de punição, sabe? Esse exemplo da voz. Olha como tem uma crença de sacrifício e punição na mente. Semana passada, eu estava muito inspirada para fazer um vídeo de abertura para o canal, explicando mais ou menos o que é o Despertar Sem Edição e o canal no contexto. Eu fiz, eu não fiz. Eu enrolei, 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 não fiz. Aí ontem, quando eu tava no final de semana, eu fui perdendo, mas ontem acho que foi o pior dia de praticamente sem voz. É, eu vi essa ideia na mente. Tá vendo? Você não fez a sua função, você está sendo punida. Mas se for sem voz, como se fosse uma punição. Eu tinha essa ideia na mente. Eu lembro na hora, eu falei, Jesus, nossa, pô. Nossa, tá entregue agora essa ideia. Tá entregue agora. Nossa, vem uma imagem aqui, sabe? Tipo, de um carrasco mesmo, dando chibatada. A gente faz isso com a gente o tempo inteiro. E a gente acha que Deus que tá fazendo isso com a gente. É a gente que tá fazendo isso com a gente, né? A gente acha que é Deus. É, nossa, que bom que você trouxe isso, porque a gente precisa muito entregar essa e nos tratar com mais gentileza mesmo, com mais calma também, né? Porque acho que isso vem também com a pressa. Tipo, ah, e aí, já não fez? Pra ontem, já devia ter feito. Não, calma, calma aí, né? Né? A gente é muito louco, porque é muito diferente no mundo. Contrário, Contrário. tudo contrário, mas é por isso que a gente tem que ser gentil, gente, porque é muito. É literalmente o contrário, é o oposto do que a gente foi criado para ser, fazer, ver, sentir. Uhum. É, E tá tudo bem, e aí, ok, o que que eu preciso agora? é. Às vezes eu precisava ter encontro santo com a moça na farmácia ontem. E aí eu olhei, olha, eu tô olhando agora, hein, Mari? Olha que loucura. Que eu vi que tinha um incômodo, mas eu não tinha olhado para isso na mente agora. Eu fui à farmácia ontem comprar um remédio. E é remédio de gripe, então ele fica ali do lado de fora. Mas eu não sei porquê, eu acho que não viu coisa. Eu fui ao balcão. Eu tô sem voz, né, gente? Porque eu tava falando, as pessoas não estão entendendo nada. Aí a moça saiu, super gentil, saiu do balcão, foi lá no meio da farmácia me mostrar onde estava o negócio. Eu falei, eu tenho genérico dele também, genérico que tá na promoção, porque ele é tipo 3 ou 4 vezes mais caro. Eu olhei, não sei o que, tá vendo aí, eu tô olhando as ideias, mas eu fiquei desconfortável dela ter saído do balcão para me atender. E nem tinha ninguém na farmácia, não, tinha fila, não. Eu só, basicamente, tinha outra moça lá no balcão esperando se alguém chegasse também. Mas eu fiquei desconfortável dela não ter. Olha que loucura. Dela não ter só falado, fica naquela prateleira ali. Então, ela saiu lá do balcãozinho dela e veio. E eu fiquei Gentil, né? desconfortável dela ter sido gentil comigo. Olha que insanidade. É, você vê como é com quem eu olho, porque Jesus está dizendo, minha filha, recebe essa gentileza. Recebe, é para você. Não é para você ficar desconfortável. Recebe.
Nossa, que gentil, eu recebo isso. E aí o ego vem e fala: não, nossa, você atrapalhando o trabalho dela. Não é? Aí usa pra sentir culpa. Olha que loucura. A gente é muito louco, Que bom que você viu. né? E a outra coisa que eu vi que foi muito engraçado, que eu vi, não, tô vendo ainda, porque eu não parei pra olhar. Ontem, a hora que eu tirei essa colinha, porque aí eu comprei o remédio, comprei umas balas de gengibre. Ela falou, tem bala de gengibre dentro. E aí, tava na promoção a bala de gengibre. Leve três, pague dois. Mari, eu comprei três pacotes de bala de gengibre. Eu chupei uma bala de gengibre ontem, que foi o dia, coisa. Eu devo chupar outra hoje, mas assim. Pensei, gente, por que que eu comprei três pacotes de bala de gengibre? Eu tô pretendendo ficar doente pra sempre. A hora que eu fui, peguei essa colinha, que essa colinha é cheia. O que que é isso? As balas de gengibre. Por que que eu comprei esse tanto de bala de gengibre? Não sei ainda, não sei se é medo de falta, se eu tô querendo. Não sei. Não chegar a uma conclusão. Ter reserva, né? Reserva é esse lugar da mente de ter, de. Obrigada, Mário, porque é esse lugar da falta. E aí eu acho que eu não confio que o suprimento vai vir na hora certa. E aí eu tenho que fazer estoque, Nossa. porque senão vai acabar. Olha, Obrigada. parece que você tá falando de mim. Rolou uma identificação, Mari? Rolou uma identificação. Pô, Inclusive, eu uso, ó, pra você ver como é a mente, eu uso essa palavra. Eu ainda uso essa palavra estoque. Olha isso, gente, preciso perdoar essa ideia. Por exemplo, às vezes meu marido pergunta, fala alguma coisa pro de limpeza, né? Que o, sei lá, o sabão em pó, aí eu falo, não tem no estoque. Olha isso. Tem um armário que eu chamo de de estoque. Ô, estoque. Jesus, vamos perdoar isso. Ai, meu Deus. Ai, ai. E aí meu marido ainda fala, pra que você compra tudo isso? Ó, companheiro poderoso. E aí eu, mas agora vamos perdoar essa ideia do estoque. Deixar o fluxo vir. Né? Ó, bati na frase aqui que eu vi semana passada, apareceu um videozinho pra mim. Eu não sei se você já ouviu falar dele. Eu ouvi falar dessa mulher tem pouquíssimo tempo, tem um ou dois anos. Florence Scovel Shinn. Ela Não, era professora da Louise Hay. Louise Hay você já deve ter ouvido falar. já, já. E aí apareceu um videozinho no YouTube semana passada e eu colei a frase num post-it que eu bati o olho nela. Há suprimento agora para tudo que é meu. Uau. Suprimento agora para tudo que é meu. Eu vou até anotar. Porque essa foi para nós. Foi pra nós. Eu fiquei olhando para essa frase e falei, gente, é isso. Agora, e eu só preciso agora. E as coisas vão. Se a gente entra nessa dança, né, nessa dança do perdão, as coisas vão sendo dadas à medida que a gente precisa, mesmo. Uhum. Mas o quanto a gente confia nisso. E tá tudo bem quanto a gente não confia que a gente tem estoque. A gente perdeu o estoque também. Mas assim, olha, eu posso deixar. Voltando. E eu posso comprar o sabão em pó só quando ele estiver acabando. Eu posso deixar até ele acabar. Eu juro que eu vou treinar isso e vou te contar, vou mandar. Fausta, consegui! Eu perdoei o estoque. Né? Porque a gente é muito. Ontem eu fiz um exercício de ir ao supermercado com um pouco mais de presença, sabe?
Fala, gente, o que que eu realmente sinto de comprar? Uhum. Não é uma, porque normalmente o padrão é faz uma listinha e sai correndo pelo supermercado. E, nossa, Mário, eu tô realizando vários exercícios de perdão da vida que eu não tinha percebido nessa nosso papo. Porque parece que eles estão mudando muito. Eu moro em frente a um supermercado, literalmente. Então, tipo, só atravessa a rua eu tô nele. Só que nos últimos meses eles estão mudando o supermercado, eles mudaram tudo de lugar. Eu fico perdida no supermercado, nada é mais como era antes. E aí, quando eu acho que eu acostumei, eles vão trocar outra coisa de lugar, eu tô ficando meio enlouquecida com ele. Mas é esse convite para presença, entendeu? Porque entro no supermercado, não, eu sei o que eu tô fazendo. Eu tô indo no meu mercado comprar X, Y, Z. E aí eu vou lá e eu vou. Mas eu não tô indo no mercado comprar X, Y, Z. Nossa. Na forma parece que é, mas não é. Uhum. Sem passado, né? Sem passado. E ontem foi esse convite que ele me fez. Tinha o mercado e não comprei, eu comprei coisas totalmente diferentes do que eu compro normalmente. E aí, amém, é pra gente curar, então vamos lá. E aí eu fiquei olhando para a ideia da Fausta de eu senti, eu tava com vontade de comer, não uma vontade, nossa, um wafer de chocolate, mas era um sabor específico que eu queria, que eu nem sabia que eu queria, entendeu? Tipo, eu queria um chocolate bom, um wafer bom. E aí eu fui no mercado, olhei, aí achei um no Milka, eu virei, eu nem sabia que ele ia ser tanto o que eu queria. Até a hora que eu comi. A hora que eu comi, eu até parei e falei, eu vou só comer esse biscoito aqui. Ele tá maravilhoso. E era isso que eu queria. Obrigada, Jesus. Mas, Mário, que eu olhei para minha mente, nesse lugar da falta, foi o julgamento da Fausta. Porque eu comprei as outras coisas que tinha que comprar, ou que. E a hora que eu coloquei esse biscoito, ele dobrou minha compra. Ah. Dobrou o preço da compra. Eu falei, você tá gastando 30 e poucos reais num pacote de biscoito? Certo. Você é louca. Então, olhar esse lugar da falta e esse lugar da não permissão, Uhum. sabe? Não, isso é muito caro, mesmo que seja o desejo do meu coração. Agora eu não posso comprar isso. Pelo amor de Deus. É 30 e poucos reais o pacote de biscoito, você tá louca. Mas eu acho que eu nunca comi uma coisa tão certa do que era o que eu queria. Me deu uma vontade específica do coisa. Eu não lembrava nem que aquela coisa existia. Eu acho que eu já tinha comido aquele troço uma vez na minha vida. Eu não sabia nem que era ele que eu queria. Uma hora que eu olhei, eu falei, é ele. Aí eu olhei, totalmente fora da personalidade de Fausta. Pegar o biscoito de 30 e poucos reais. Colocar. Tipo, não, gente. Então, de três, filha. E é esse lugar que você falou de Jesus, do receber, da gentileza. É. Porque quantas vezes a gente não se permite, e isso não é sobre dinheiro, tá, gente? É sobre tudo na vida, mas a gente não se permite receber, porque a gente acha que não merece, ou que é muito caro, ou que é muito sacrifício para a moça sair de atrás do balcão e vir me atender. É. Em última instância, é nada, né, Mário? Uhum. Assim, é, tudo aqui é neutro, dinheiro é neutro. Uhum. Chocolate é neutro. O remédio é neutro. Mas para que que eu vou usar isso com de qual lugar da mente? É. É exatamente. Esse lugar de receber, né? De se abrir para isso, ou de se culpar, porque parece errado aos olhos do ego.
Nossa, esse exemplo que você trouxe foi perfeito, tanto de receber a gentileza, como de receber um chocolate, que parece que a forma muda, mas é o mesmo lugar da mente, né? De me abrir para receber esse presente de mim para mim mesma, da vida para mim, do amor para mim. E de receber a lição, que dar e receber são mesmo, né? Então, se eu tô recebendo, eu também tô dando. Nossa, é isso mesmo. E é lindo, né? Que lindo isso. É muito lindo. Tá vendo, gente? Uma ida ao supermercado pode ser profunda. E na farmácia? E que tem tudo a ver com o que você trouxe, Mari, desse lugar de presença, né? Que eu poderia ter só ido ao supermercado e só ido à farmácia. Exatamente. Nossa, E não visto os presentes do caminho, porque sempre tem, se a gente estiver presente, a gente vê. a gente vê. É, nossa, isso é milagre, né? Eu diria assim. É essa presença que vê os presentes em tudo. Não importa onde, não importa a forma, o lugar, o horário, o dia, a noite, importa o que que eu tô querendo. Isso aqui. Nossa, fiquei até emocionada. Ah, então sente. Eu ia perguntar, Mari, se tem mais alguma coisa para falar, e vou te perguntar mesmo, Mari, mas quero só pontuar esse exemplo, sabe, gente? Da gente se permitir sentir. Igual a Mari sentiu uma emoção ali, que foi boa agora, não poderia ter sido ruim também. E amém. Gente, ontem eu tava no. Antes dessas experiências, e foi para isso que eu senti de sair, sei lá, parecia a Guelsa primeiro. Eu fui para ir tomar um café num lugar que há muito tempo eu não tomava, que assim, em 2022 era minha segunda casa, eu ia lá todo dia, mas agora raramente eu vou. E aí, meu celular mostrou. Sabe o que é celular, aqueles videozinhos que o celular faz? Apareceu da minha gatinha que partiu pro outro plano ano passado. E aí tinha uma foto, aí eu passei pra ver outra e tinha um videozinho dela. E aí me deu uma emoção. E aí eu comecei a chorar no meio do café, ela sozinha. E por que que eu tô contando isso? Porque a gente foi treinado para reprimir as nossas emoções. E o que cura a nossa mente é a gente se permitir sentir, com a intenção de curar, porque a gente pode sentir também só para ficar chafurdando na lama da culpa, ou do medo, ou da tristeza, do luto, do que seja. Mas, tipo, Mari deu o exemplo que se permita sentir a emoção, Hum, seja ela qual for. Bom, ruim. Tem uma emoção, pare para sentir. Porque quando a gente não para sentir, ela vai aparecer de alguma forma. Ela pode virar uma doença, ela pode virar uma explosão, que você tá lá, tá acumulando, acumulando, acumulando. Aí alguém fala, ah, você solta os cachorros com a pessoa, sabe? Porque elas precisam, elas estão aí como aliadas. E se a gente não os permitir sentir, elas vão vazar. Me conta, tem mais alguma coisa aí, Mari? Ah, eu quero te agradecer por esse convite.
Eu adorei aqui muito, nossa, muito perdão, me veio muita coisa aqui na minha mente. Tô muito grata, adorei nosso papo. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço, Mari. Vimos muita coisa, perdoamos muita coisa junto. Esperamos que vocês que estejam vendo também tenham perdoado. Mas aí, se não acontecer, já, já foi útil demais para a gente. Então, muito obrigada por ter topado o convite, por ter topado olhar para a mente, pelo carinho, pela paciência. Antes da gente despedir, né? Como que as pessoas te encontram? Eu vou colocar aqui na legenda, mas fala para pessoas onde elas te encontram. Esqueci. O meu Instagram é @mari.rodrigues_h. E aí é isso. Eu tenho também um podcast que agora não tô mais gravando, mas já tem vários episódios lá que a galera pode ver. Chama Ponto de Cura Podcast. E aí procurem lá no Spotify. E é isso. Obrigada. Tá? Estamos juntas. Muito juntas. Obrigada. Obrigada quem ficou com a gente. Beijos. Beijos. Próximo.